Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Informação é tudo? Ou ter acesso a algumas informações consolidadas ajudam bastante? Hoje eu vou mostrar para vocês onde ter esse acesso consolidado, onde ver 17 carteiras que estão em andamento para você poder analisar e o melhor, quem são as top 5. Fica aqui, vem! Antes de tudo, fala para mim, você opera em algum lugar onde você consegue mapear já quem são ou quais são os ativos que estão na carteira dessas casas que eles acabam recomendando? Vou te mostrar aqui 17 casas onde você só clique, consegue visualizar fácil para ver quais são os ativos e o melhor, o quanto eles estão performando este mês. E os top 5 dessas 17 numa talagada só, muito simples. Vamos aqui para a tela, vem aqui. Bom, olhando aqui para a tela, aqui ó, Fast Trade. Fast Trade, ele é um software onde ele faz o acompanhamento de todo o mercado e te possibilita a você a fazer operações via ele também. Então aqui, por exemplo, é um painel que eu acabei montando, tá vendo? Tem aqui ó, o painel onde eu controlo alguns índices, câmbio, dólar. E se eu for aqui também, ó, mapeio rapidamente os ativos que eu quero e ele vai mostrando se está para cima e para baixo, mas o nosso foco hoje não é esse. O nosso foco é nós entrarmos aqui em conteúdo e caímos aqui, ó, carteira recomendadas. Carteira recomendadas, o que ele vai te abrir aqui? Aqui, ó, carteira recomendada do mês, vem para cá, eu consigo visualizar as 17, ó, que eles recomendam, Ágora, Ativa, Banco Safra, BB, BTG, Elite, Genial, assim por diante. Então, e o que ele te mostra? Ah, vamos lá no BTG, tá bom. Ele vai te mostrar a carteira recomendada de dezembro do BTG com os ativos, o percentual da carteira, lógico, o nome que é, a quantidade, o sei lá, o preço médio e assim por diante, todas as informações que está rolando no dia. Esse painel, ele acaba te possibilitando você acompanhar aquela carteira daquela instituição em tempo real via Fast Trade. Então, se você olhar isso aqui em tempo real, quando o mercado estiver andando, ele vai estar movimentando e vendo a evolução, se ele vai estar subindo ou caindo. Vamos voltar para a tela de novo, vem aqui. E além disso, você tem aqui embaixo, ó, você coloca, tem lá, resultado. Ah, tá bom, vou comprar, entre aspas, ou vou espelhar uma carteira, a carteira do BTG. Ele vai te mostrar o quanto está neste mês até agora, qual é o percentual que você está ganhando ou perdendo, porque dependendo de como for, e ele te possibilita uma coisa muito bacana aqui também, é a exposição do setor. Então, se você olhar para o setor, vamos pegar a, sei lá, carteira modal. Primeira, carteira modal, ó, você vê que ela é menorzinha, tem 1, 2, 3, 4 ativos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 ativos. Então é 20% o peso de cada um. Se nós olharmos aqui embaixo, ó, no setor, qual é o setor que ele está mais ou menos não, pendurado? Financeiro e outros maior, né? E materiais básicos. Ah, mas eu quero o seguinte, quero ver, para mim o que importa é o subsetor. Se olhar o subsetor, ele vai mostrar financeiros, né? Intermediários financeiros, aí ele mostra mineração, siderúrgica, madeira e papel, onde ele está alocado. E isso nós conseguimos visualizar, ó, de todas. Vou pegar essa carteira aqui, a maiorzinha, tá vendo? O subsetor, ele já vai abrindo para você como é que tá, ó, de todos os subsetores. Ah, tá bom, quero por segmento. Se eu estou exposto em muito segmento, qual segmento eu estou exposto? Lembra que eu mostro para vocês, sempre falo que vocês têm que olhar a concentração e ver como é que está o mercado. E aqui ele vai te ajudar
com esse segmento aqui, ó, alimentação, banco, calçado, construção civil, energia elétrica e o quanto é de cada um. Então você consegue ter acesso facilmente, ó, olhando qual é a carteira desse pessoal todo e o acompanhamento dela, vendo aqui, ó, de como ela ficaria. Até praticamente aqui, quase 15 dias, são 13 dias de operação, o como ela está ficando de volta. E aí, o que eles fazem? Eles pegam todos esses caras aqui, ó, do lado esquerdo e consolidam para você aqueles de maior. E eles consolidam para vocês aquele que repete mais. Quem está indicando mais, as casas que mais indicando o mesmo papel. Então ele já pega e consolida os top 5. Quem são os melhores dessas casas todas que eles estão mais colocando mais peso e mais repetindo. Volta aí. Se nós colocarmos o top 5, olha só, aqui em cima, já um cliquinho ele já mostra o top 5 de dezembro, as mais recomendadas para dezembro. Olha o que interessante. Gerdau, JBS, Petro, Prio e Vale. Praticamente uma carteira de commodities. Será que eles estão vendo alguma coisa diferente que nós não estamos vendo? Interessante, né? E aqui ele mostra, lógico, o peso, a quantidade e o resultado também da carteira. Isso acaba mostrando o que as casas estão direcionando. Antes de eu comentar dessa carteira aqui, que eu também vou comentar para vocês, eles te possibilitam também, ó, vou fechar aqui, ó, abrir o relatório e você pegar o histórico das carteiras recomendadas de cada um. Se eu pegar lá de dezembro, por exemplo, que é o que nós estamos vendo, ele vai te mostrar, tá vendo? Ó, Ágora, Ativa, quais eram os ativos de todas as casas. Ah, quero pegar lá de agosto, quero pegar de setembro. Então a de setembro ele mostra também quais são. Ó, ele vai rolando. Essa é a parte. E você pode baixar, imprimir o que você quiser, para que você tenha um olhar melhor. E aí ele coloca, ó, contexto internacional, desafio, perspectivas e âmbito. E aí coloca a perspectiva para o cenário brasileiro, haverá oportunidade na Bolsa em setembro. E aí tem algumas, ó, as 3 ações mais recomendadas do mês. E assim é bacana. Acaba te dando uma velocidade para você ter uma concentração de informação bacana. Então, se nós olharmos como está o mercado, ele fica rolando desta maneira, né? A das ações. Agora, voltando lá nas top 5. As top 5, por exemplo, tá de commodities? Olha aqui na tabela. Na tabela não, no meu gráfico. Olha o que eu fiz. Essa aqui é a cotação de minério, esse gráfico é a cotação de minério de ferro da China, de Dalian. O minério de ferro, lembrando que ele é um insumo básico da produção da siderúrgica. Então você vê que a maioria estão lá. Então, se nós colocarmos, ele está em patamares praticamente lá de 2019, 2020. Para trás, você vê que ele estava para baixo ainda das linhas, dessas linhas que eu estou colocando aqui. Então é que se efetivamente a China retornar a consumir, isso aqui vai voltar a subir. Porque se lá no final, uma queda grande que teve, que está em vermelho, ele acaba, ele está dando uma pontada, dizendo assim, uma leve recuperação. Então, a China consome o mundo, na realidade, né? O mundo consome a China, então eles podem estar crescendo bastante. E o outro bloco que está lá é petróleo, né? Lembra? Petro, Prio. Então, vamos olhar o gráfico do petróleo, vamos olhar o histórico. Nós temos 2 tipos. Vou olhar primeiro o futuro do petróleo do leve bruto. Então, olha só o comportamento deles, e ele teve uma queda desde lá de 1984, uma queda muito forte, né? Em 2008 e 2020, mas depois ele vem se recuperando. Então ele está praticamente agora metade do patamar que ele estava lá em 2008, que isso, em tese, mostra uma recuperação. Lógico que depende muito de produção mundial, de consumo, de como está. Agora vamos olhar o petróleo Brent, que é o que interessa para a Petrobras aqui para nós, o futuro, como é que está andando nele. Se nós olharmos lá o ano 2015, 17, 18, hoje nós estamos no patamar
que eles estão. Então, não está muito longe. Ele teve uma utilização muito grande lá, quando saiu de 2009, começou a subir, e depois ele manteve um período, depois ele teve uma queda grande. E agora ele teve uma queda de novo lá em 2020 e ele vem se recuperando. Caiu, se olhar lá no finalzinho, ó, os dois últimos candles, ele tem lá um vermelho, que é sinalização de queda, e um verde, que é a sinalização que ele está se recuperando. Volto, né? China consumindo, não está tudo nas costas dela, mas ela que acaba alavancando muito mais. Se ela acaba alavancando muito mais rápido, e aqui nós estamos falando de produção de petróleo, lógico, que depende muito lá das pessoas que produzem isso, a Arábia Saudita, a Rússia, que tem as maiores reservas, se de repente aumentar a produção, eles vão fazer o preço do petróleo diminuir. Então hoje o preço do petróleo está em torno aí de $70 o barril. E isso pode trazer um risco aí de preço, mas se existir bastante consumo, isso é muito positivo. Beleza? Então fica de olho, volta aqui, ó, fica de olho, Fast Trade, ela consolida muito fácil para você e te dá todas as carteiras bem mastigadinho para você. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, deixa um like, senta o pé aí, divulga para todo mundo a facilidade que você tem agora de encontrar as carteiras recomendadas de 17 casas. Forte abraço, tchau!